Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindos a mais essa live que hoje tratará de um assunto bem interessante. Aliás, sobre uma passagem da Bíblia que eu sempre achei bastante estranha, mas que agora eu vejo que agora eu finalmente a compreendi. Muito bem, eu acredito que agora vocês estejam me vendo também. Ok? Então, vamos ao assunto de hoje. Hoje é dia 19 de fevereiro de 2025. Bem-vindos a mais essa reflexão. Rapidinho, para quem está aqui pela primeira vez, lembro que nosso primeiro vídeo explica detalhes, o porquê desse canal. Então, se você quiser saber exatamente o porquê que ele surgiu e como é que ele foi estruturado e todas as razões que fizeram com que esse canal fosse formado, no primeiro vídeo você pode ter isso tudo em detalhes, ok? Mas para passar rapidinho, só assim, o nosso objetivo para quem está aqui a primeira vez é a busca da salvação das nossas almas, porque acreditamos que essa é a coisa mais importante a ser feito, a ser realizada enquanto a gente está aqui, nesta terra, nesse corpo, porque depois que o deixarmos, preferimos ficar com Jesus do que com o inimigo dele, certo? Então, nosso foco central é a busca da salvação. Nós baseamos, então, no Novo Testamento, né, o que a referência para nós total é sempre a Bíblia, e a parte do Novo Testamento, que é a parte da Nova Aliança, que Jesus trouxe para nós, que começou com ele, né? Ele que nos trouxe a Nova Aliança. Acreditamos, sim, que a Bíblia é a verdade, o que consta ali. Acreditamos que o Espírito Santo, que Deus tem o poder de formatar um mapa para nós, para que nós não fiquemos no meio dessa floresta abandonados sem ter uma bússola, sem ter um rumo a seguir. E esta bússola está no Novo Testamento. Nos baseamos, como eu não sou pastor, mas um buscador que nem você, então nós nos baseamos para fazer essa live na Manhã com Deus, que é feita todas as manhãs, de segunda a sexta, pelo pastor Sandro Rocha. E o que nós fazemos é, a partir dela, nós fazemos uma reflexão sobre o ensinamento que ele nos deu lá, com o objetivo de tomar uma decisão. Né? Nós acreditamos que ouvir a palavra de Deus é fantástico, aprender é fantástico, mas isso de nada nos adianta se a gente não tomar uma decisão a partir do que nós aprendemos. Então, ao final da reflexão, nós sempre buscamos uma reflexão, ok? Uma decisão, aliás. Ao final da reflexão, uma decisão. Isso é para rimar. Porque de segunda a sexta, para criar o hábito, nós achamos que buscar Deus e buscar nossa salvação é uma coisa que a gente pode fazer, vou fazer hoje, daqui a um mês eu faço de novo, quem sabe está tudo certo. Não acontece assim. Pelo contrário, né, isso é como uma escola, em que cada dia a gente aprende uma coisinha a mais e vai evoluindo nesse processo para nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Perfeito? E criar intimidade com o Espírito Santo. E todos são bem-vindos, independente de que credo você tenha. A questão central é se você acredita que necessita de uma salvação. E esse é o nosso guia. Perfeito? O tema de hoje, que a gente já estudou, hoje vai ser o terceiro dia em que vamos utilizá-lo, é o Marcos 6, de 1 a 13. E a gente vê às vezes como um trecho da Bíblia que parece pequeno, né? Como ele é rico de ensinamento e o quanto a coisa a gente aprende dele. E essa é outra coisa interessante a observar, né? Porque
a primeira vez que eu li a Bíblia, depois de um certo momento eu decidi ler a Bíblia de cabo a rabo. E confesso assim, passei trechos, achei interessante, mas e daí? Por exemplo, hoje nós vamos falar da figueira, daquele momento em que Jesus amaldiçoou a figueira. Eu nunca entendi o que aquilo significava. Por que ele fez um negócio desse? Mas agora eu a compreendi. Isso leva a uma outra coisa interessante, porque Jesus falou algumas vezes aos discípulos dele assim, eu falo em parábolas para que realmente aqueles que não buscam, aqueles que não querem, aqueles que não têm interesse não compreendam. Agora, aqueles que buscam, que vão ser inspirados pelo Espírito Santo, eles vão entender o que eu quero dizer com essas parábolas. E à medida que a gente vai estudando a Bíblia, a gente vai compreendendo coisas que antes a gente não, mesmo que a gente tentasse, a compreensão não vinha, mas à medida que a gente vai estudando, isso vai acontecendo. Ok, então vamos lá. Jesus retira-se para Nazaré. Partindo dali, chegou à sua terra e os seus discípulos o seguiram. Esse é o que seguia com todos. E chegando ao sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se admiravam, dizendo de onde ele vem essas coisas e que sabedoria é essa que lhe foi dada. E como se fazem tais maravilhas por suas mãos. Não é esse o carpinteiro, filho da Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se nele, porque é um cara que a gente conheceu aqui e de repente ele é filho de Deus e faz todas essas maravilhas. Na cabeça deles era um escândalo mesmo. E Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Ele avisou os discípulos que isso aconteceria e é o que acontece, nós vemos no nosso dia a dia, né? É muito mais fácil você convencer alguém que você conhece pouco do que alguém que te conhece desde criança. É verdade. Entre seus parentes e sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns enfermos, impondo-lhe as mãos. Estava admirado da incredulidade deles. Percorreu as aldeias vizinhas, então, ensinando. Chamou a seus 12 e começou a enviá-los de 2 a 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Sobre isso a gente já falou bem nas 2 lives anteriores. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto. Mas que calçassem sandálias e não vestissem 2 túnicas. Também já tratamos disso. Mas, o que vem agora é a parte que a gente vai falar hoje. E quando não vos receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios, ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Ok? Esse é o texto. Então, vamos pedir ao Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos dê o discernimento e o entendimento necessários para que compreendamos a palavra e possamos seguir o caminho, a verdade e a vida. Amém? Muito bem. Então, vamos ver. Então, no 11 diz assim, e quando alguns vos receberem, não vos receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Ok. Já tentou levar Jesus a algumas pessoas? Já tentou levar a palavra de Deus a algumas pessoas? Você já tentou algumas vezes falar sobre a Bíblia para as pessoas? Quantas vezes você recebeu não? Né? E quantas vezes esse não está bem próximo da gente? Né? Às vezes esse não está na nossa família. Às vezes esse não está nos nossos amigos. Às vezes esse não está nas pessoas que
a gente vê pela primeira vez. Mas quantos nãos a gente recebe? E a questão é que a gente, por conhecer a palavra de Deus e saber as maravilhas que se contém ali, a gente quer insistir nisso, né? Nós temos essa vontade de que, sei lá, é meu filho, eu gostaria que ele tivesse nesse caminho também, eu quero que ele perceba isso, eu quero que ele viva esses milagres, né? Ou é meu amigo, ou é minha esposa, ou é, enfim, né, alguém de quem eu gosto, né, alguém de repente que eu amo, mas que não, simplesmente não quer aceitar, né? Não quer ouvir falar da Bíblia, acha que é uma bobagem, não quer ouvir falar de Jesus. Tem gente que diz que eu acho que Jesus nem existiu. Já ouvi gente falar isso. Então, tem pessoas que não querem saber simplesmente de seguir esse caminho. E o que a gente faz? A gente insiste. Mas, o que Jesus nos ensina? Jesus diz o seguinte: quando não vos receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo de vossos pés em testemunho contra eles. Essa é a palavra. Então, o que ele nos deixa claro, o que ele nos exorta a fazer? Não insiste. Não insista, né? Jesus não é uma coisa para ser vendida, para tentar ser imposta na cabeça das pessoas. Não, não é. O que a gente pode é plantar uma sementinha e deu. Porque, veja bem, não adianta a gente molhar em ferro frio. Ele não se deixa moldar. Você sabe como é que a gente molda ferro, né? O ferro, para ser moldado, você aquece, ele é rubro, ele fica vermelho, né? Fica até um pouquinho azulado assim. E quando ele chega nesse ponto, você tem a condição de moldá-lo, né? Você pode entortá-lo, você pode com o martelo bater no cantinho para fazer um corte ali, para ficar como eles fazem, por exemplo, as navalhas. Você, depois de quente, o ferro se deixa moldar e ele funciona, ele se adapta, você pode fazer ele se adaptar ao que você quiser, né? Então, o ferro à cor rubra consegue ser moldável. Já frio, não. Frio, você pega uma faca, por exemplo, como exemplo, tenta entortar. Você começa a entortar, ela quebra. Mas ela não se deixa moldar. Então, assim, será que é por um acaso que o ferro rubro, né, qual é a cor rubra? A cor rubra não é a cor do nosso coração? Né? E o ferro frio não tem a cor de pedra? Então, assim, quem tiver um coração quente, né? Quem tiver um coração quente, ele aceita, ele é moldável. Mas quem tiver um coração de pedra, como diz a Bíblia, né? Tem uma parte um verso que diz isso, transforma o meu coração de pedra. Quem tem um coração de pedra, frio, duro, não vai aceitar. E não adianta você ficar malhando ali, porque você pode malhar até quebrar e não adianta, não vai resolver. Então nós temos que aprender. Isso não é só quando a gente fala de Jesus, na verdade, né? Em todas as coisas. Não adianta você malhar em ferro frio. Você joga a semente e deixa acontecer. Não adianta gritar, não adianta se exaltar, não adianta se forçar, não adianta você... Não adianta, né? Você vai falar de Jesus para alguém, você vai lançar uma semente, você lança a semente. E deu. Não persista, porque não adianta. Você é capaz de quebrar aquele ferro e ele não vai se moldar. E é o ensinamento que Jesus nos dá. E a gente tem uma certa dificuldade de aprender isso, né? Porque, na verdade, nós sempre queremos ter razão. Nós sempre queremos impor a nossa vontade. Não é assim? Eu dou a mão à palmatória, né? Porque eu, quando era mais novo, nossa, enquanto as pessoas não se convencessem daquilo que eu queria que elas fossem convencidas, eu persistia demais, eu insistia, eu era chato, cara. Eu era persistente,
em bom português, morrinha. Então, que tem tudo a ver com prepotência, né? Com se achar melhor do que os outros, né? Como eu sou melhor, eu tenho razão e eu quero te ensinar, né? Normalmente isso é sinal de um ego inflado demais. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai vendo que tudo isso é bobagem, né? Hoje eu já não quero mais ter razão. Não tem mais sentido entrar numa discussão. Ah, eu acho o contrário. Beleza. Ah, eu acho que você está certo. Beleza também. Para que eu vou querer que a pessoa me dê razão? Né? Quando se trata de Jesus, da palavra de Deus, você vai lá, planta a sementinha e não discute. Ah, eu achei legal. Beleza, não achei legal. Beleza também. Né? Porque a palavra também diz assim, você planta, mas quem desenvolve é Jesus. É o Espírito Santo que vai lá trabalhar na mente daquela pessoa, naquela semente que você colocou, e ela pode brotar e se desenvolver ou não. Né? Muito bem. Então, o que nos importa hoje não é mais, a partir de um certo momento, a gente descobre que não tem mais sentido a gente simplesmente malhar em ferro frio. Né? Chega um momento que a gente quer ter paz. Né? O que mais vale para a gente é a paz. É o nosso relacionamento com o divino. É o nosso relacionamento com o Pai, com Jesus, com o Espírito Santo. É o que vale. Então, chega numa hora a gente esquece de ter a vontade, a raiva, impor nossa querer ter razão. Já, então a gente vai aprendendo. Né? Ao menos é o que eu aprendi, é no que eu acredito, e vendo essa passagem desse ensinamento de Jesus, eu acredito que esse é o caminho mesmo. Né? Se não vos ouvirem, sai. Sacudi o pó que estiver debaixo de vossos pés em testemunho contra eles e deu. Né? Abandona. Porque em vez de você malhar em ferro frio em uma pessoa durante o mês, talvez durante aquele mês você pudesse ter moldado corações quentes de 30 pessoas. Né? Então, não persista. Beleza? Essa é a primeira coisa de quando a gente olha para os outros. Né? A questão agora, assim, e quando eu olho para mim mesmo? Né? O que será que eu vejo? Né? O que será que... Qual é a cor do meu coração? Né? Qual é a cor do coração que nós temos? Será que nós temos um coração vermelho, quente, moldável? Ou será que o nosso coração é acinzentado, cor de pedra, e não se deixa moldar por nada? Né? Então, uma questão importante é assim, será que nós permitimos que os profetas nos digam coisas? E quais são os nossos profetas, né? Porque às vezes a gente só acredita que assim, profeta é aquele cara que é pastor, que está lá na igreja há muito tempo, que eu vou ter que ir lá para ele me dizer alguma coisa. Não, às vezes o profeta está na nossa casa. Às vezes é a nossa esposa, às vezes é o nosso filho, às vezes é o nosso amigo, às vezes é... Agora a gente está tão envolvido no nosso dia a dia que a gente não ouve mais ninguém. Né? A gente estar acompanhando a palavra de Deus já é uma coisa fantástica, mas no dia a dia a gente vai recebendo informação e será que a gente ainda ouve o que as pessoas nos dizem? Será que os profetas, as mensagens que Deus está nos mandando o tempo todo, a gente ouve? Porque assim, eu acredito que nada é um acaso. Óleo e água não se misturam. Então, se alguém traz uma informação para mim, é porque ela é para mim. O que não é para mim não consegue chegar em mim. É o que eu digo, óleo e água não se misturam. Então, se chegou alguma coisa para mim, se alguma coisa foi me dita, é porque tem uma razão para ela ter sido dita para mim. Agora, será que eu ouvi? Por exemplo, se você está aqui ouvindo essa mensagem que a gente pretende trocar aqui para a gente chegar a uma decisão, se você está aqui não é por um acaso. Se você está aqui é porque você é um buscador.
Senão você nem teria sido trazido para cá, você nem estaria ouvindo isso aqui. Então não há acaso, né? Se não há acaso, tudo que nos chega tem uma razão de ser. Mas será que a gente tem ouvido atento para ouvir o que Deus está nos dizendo pelas pessoas que estão ao nosso derredor, ou que estão próximas da gente e que nos dizem coisas, que nos exortam, às vezes, principalmente quem está muito próximo da gente, né, a gente não gosta de ouvir, né? A pessoa fala, a gente já, você está falando isso de novo? Mas que chato, não, tá bom. Né? A gente está bom para já nem ouvir mais, entrou aqui, saiu ali, mas será que a gente não deveria ouvir um pouquinho mais? Né? E não discutir, mas ouvir. Né? Dizem que Deus nos deu 2 ouvidos e uma só boca para que a gente ouça mais do que fale. Então, de repente, a gente deveria ouvir um pouco mais do que a gente costuma ouvir. Né? Porque nossos profetas, às vezes, estão ao nosso lado e não estão longe da gente. Né? Então, a gente fica esperando o profeta de longe e, na verdade, às vezes, Deus está mandando a informação para aquele que está bem próximo da gente. Ok? Isso nos leva à parábola da figueira, né? A parábola da figueira, que diz assim: e de manhã, voltando para a cidade, Jesus, né? Jesus teve fome. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Foi isso. Eu ouvia esse trecho e assim, por que Jesus fez isso? Coitada da figueira. Ela estava lá, ela já deve ter dado muitos frutos antes, mas Jesus chegou fora de estação, chegou fora de época, chegou no momento que figueira não dá figo. Ele amaldiçoou a figueira e matou a figueira. Acabou com a figueira, ela secou e foi. Mas hoje o pastor falou uma coisa e eu entendi. Acho que entendi. Enfim. Será que não somos nós a figueira? Não? Porque numa passagem mais adiante, lá em Mateus 24:42, diz assim: porém daquele dia e hora em que Jesus voltará, tá falando disso, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores do dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou, e assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando os dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moedas no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois não sabeis a hora em que há de vir o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai da família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Muito bem. Vamos voltar, então, agora para a questão da figueira. Jesus não vai voltar no momento em que nós estamos esperando por Ele. Essa figueira já deve ter dado muitos figos a quem? Aos homens. Mas será que a figueira tem frutos a dar para Jesus no momento em que Ele aparece, sem que nós saibamos a hora em que Ele vai aparecer? Será que, quando Jesus voltar, e a gente vai estar desapercebido, não vigiando, e aí a gente vai dizer assim: mas eu já fiz tanta coisa, já fiz isso, fez aquilo, mas exatamente na hora que ele voltou,
a gente estava contando uma mentira, a gente estava bebendo demais, a gente estava adulterando, a gente estava fazendo um monte de bobagem que não deveria. E naquele momento nós estávamos igual a essa figueira e não tendo nada para ofertar a Jesus, né? Porque não adianta a gente dar nada para os homens. O que nós temos que dar e semear é para Deus. Então, a pergunta é, será que nós não estamos sendo uma figueira que só vai dar frutos aos homens no momento em que todas as condições são adequadas, são bonitinhas? Porque é bem fácil, né? Eu fazer doações, eu dizer palavras bonitas numa hora que eu estiver bem, eu estou bem de dinheiro, eu estou bem de recursos, está tudo certinho na minha vida nesse momento. Então, beleza, faço tudo certo. Mas na hora da crise, será que eu continuo louvando a Deus? Né? Porque a figueira dá frutos como está tudo nas condições maravilhosas para ela, mas no momento que não estava, então o que Jesus disse? Que informação Jesus está nos passando através da figueira? Né? Qual é a mensagem que a figueira está passando para a gente? Vigiai e orai, porque não sabeis a hora em que, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Né? Então, assim, hoje eu entendo o que Jesus quis dizer quando ele secou aquela figueira, que é o que acontecerá conosco. Né? Quando ele voltar, ele aparecer sem que nós saibamos a hora, e nós não tivermos frutos para dar a ele, nós vamos acabar igual aquela figueira ali, não é verdade? A palavra parece que é muito clara. Né? Então não é só fazer as coisas quando louvar a Deus e agradecer e estar agradecendo a Deus porque está tudo bonitinho. É justamente nas horas em que não está que a gente tem que continuar tendo frutos para dar a Jesus quando ele voltar. Porque ele vai chegar numa hora sem avisar. Ok? Então, essa é a mensagem clara para hoje, né? Que decisões vamos tomar em torno disso? Boa noite, Santos. Boa noite, Marilene. Boa noite, Pedro. Boa noite. Obrigado a todos que estão aqui. Obrigado pelas mensagens. Que Deus te abençoe e te inspire mais e mais. Estou na live. Obrigado. Bem-vindo, bem-vindo. Então, qual a decisão que nós vamos tomar? A primeira decisão, que parece muito clara, é assim: vamos vigiar e orar em todos os momentos. Porque Jesus pode voltar numa hora em que nós talvez não tenhamos frutos para dar a Ele. Então, não é só a gente viajar quando a gente quer, mas sim em todos os momentos. E outra coisa importante que nós temos que ver é assim, em que terra nós nos plantamos. Será que nós estamos plantando numa terra que nos permita dar frutos, ou será que nós estamos plantando numa terra em que nós não temos como dar frutos, porque essa terra não nos dá o que é necessário para que possamos frutificar? E aí o pastor nos alertou em relação ao meio em que nós estamos, né? Será que onde nós estamos congregando e aonde nós vamos, onde é que nós vamos buscar todas essas questões ligadas à espiritualidade, Jesus está? Será que o Espírito Santo está ali? Que é quem está conosco aqui todos os dias, em todos os momentos. Será que ali acontecem os milagres que vêm através do Espírito Santo e as curas que acontecem através de Jesus? Ou será que a gente está no engano? Será que a gente está até achando no local que tem esse discurso, mas que na realidade aquela pessoa que comanda aquele espaço não tem essa limpeza espiritual necessária para isso, não tem a virtude
Porque assim, no mundo espiritual é que nem numa empresa, né? Você tem uma hierarquia. Se a cabeça está podre, todo o resto não vai funcionar bem. Então talvez a gente tenha que observar assim, como é que é a cabeça da estrutura na qual eu estou hoje? Né? Será que essa estrutura, começando lá de cima, tem Jesus realmente e tem o Espírito Santo em si? Ela opera milagres? Ela apresenta profecias que se realizam? Então, essa é uma atenção que a gente deve tomar. Então, nossa decisão a partir dessa lição é vigiar e orar. À medida que lançarmos sementes, não persistir com ninguém, porque Jesus não é uma coisa para ser vendida, nem para ser persistida. Você lança a semente e deixa que aconteça. O Espírito Santo é que faz a continuação a partir dali. E vamos verificar se o local em que nós estamos realmente tem as profecias e milagres que comprovam que Deus está ali, que Jesus está ali curando e que o Espírito Santo está passando essas informações proféticas e fazendo as curas que são os sinais de que Deus está ali. Ok? Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa que acha relevante para essa reflexão de hoje? Eu achei bem interessante essa questão da figueira, né? Porque eu realmente não tinha compreendido o porquê que Jesus amaldiçoou aquela figueira e ela morre. Né? Mas é porque ela estava no momento desprevenida. Né? Agora, nós não podemos ser igual à figueira, né? Nós não podemos ficar plantados num local em que todos os momentos nós não possamos estar gerando frutos. Nós precisamos sempre estar gerando frutos. Então, se tivermos com uma figueira plantados em algum local em que em algum momento nós não possamos gerar frutos, nós precisamos arrancar nossas raízes dali e plantá-las em outro local. Ok? Então, por hoje é isso. Boa noite a todos. Amanhã nós vemos novamente. E eu peço então que a poderosa mão de Deus esteja sobre ti, sobre a tua vida, e te abençoe e te guarde. Até amanhã então. Muito obrigado por estar aqui.